Olá, pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui com o nosso curso extensivo, voltado para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse momento nós estamos falando sobre as normas constitucionais, as peculiaridades das normas constitucionais, as características das normas constitucionais, certo? Vamos falar então sobre como se organiza a Constituição, como se divide a Constituição. Bom, se você pegar aí teu texto constitucional, e eu sei que você tem uma Constituição, você deve estar acompanhando nossa aula com uma Constituição na sua mão, certo? Se não está, sai correndo, pega uma Constituição lá. Mas se você for olhar a Constituição, você vai perceber que ela está dividida em 3 partes, tá certo? A Constituição está dividida em 3 partes, como a gente indica aqui no slide. Tem uma parte da Constituição que é o preâmbulo, uma parte que são as suas disposições permanentes e uma parte que são as suas disposições transitórias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes da Constituição. O preâmbulo, ele é propriamente a apresentação da Constituição, Ele é a referência, ele é um princípio, ele é um indicativo da Constituição. Então, o preâmbulo é aquela parte, lá da Constituição, pegue aí sua Constituição, que você vai ver que vai dizer, nós, sob a proteção de Deus, promulgamos essa Constituição e tal. Essa parte da Constituição, que é essa parte inicial, que é essa parte... vamos dizer, indicativa da Constituição, o que é importante você saber a respeito dela? Ela existe, ela está no texto constitucional, mas, até como diz o nosso slide aqui, não tem caráter normativo e não tem força obrigatória. Ou seja, ela é mesmo um indicativo, uma apresentação. Ela não é considerada norma com força vinculativa. Ela não pode ser utilizada como parâmetro de constitucionalidade. Então, até aqui a gente tem essa questãozinha, por exemplo, aí da discussão sobre a proteção de Deus, Muita gente diz assim, então pelo fato de que no preâmbulo consta essa invocação a Deus, significa que a Constituição brasileira ela dá uma preferência para as religiões que são monoteístas, por exemplo, Não, tá certo? Não. A nossa Constituição ela tem uma opção aí de promoção do fenômeno religioso, isso é verdade. Embora nós sejamos, nós tenhamos um Estado separado da religião, claro, a gente respeita todos os tipos de crença, nós não misturamos o Estado com as religiões, mas o Brasil é um país que, pelas opções da sua Constituição, ele inclusive fomenta a realização, o crescimento das religiões no seio social. Agora, ele de maneira nenhuma pode fazer uma opção por uma religião ou por outra. Então, o fato de constar ali sob a proteção de Deus não significa que a nossa Constituição é católica, ou que a nossa Constituição é evangélica, ou que a nossa Constituição é judaica, enfim, ou que a nossa Constituição opta por religião monoteísta e condena as religiões que são politeístas, não. Essa história da invocação a Deus ficou ali no preâmbulo como uma tradição, como uma repetição de outros textos, e quando a gente então lê esse dispositivo tem que entender como um fomento, como uma promoção, como um respeito às diversas religiões, sejam elas monoteístas ou não, tá certo? Então, o que eu tenho que saber do preâmbulo, professora? Bom, você tem que saber que o preâmbulo é a parte inicial da Constituição, ele é uma apresentação do texto constitucional, mas ele não é considerado norma, não tem força vinculante e não é usado como parâmetro de constitucionalidade. Você não pode pegar uma norma infraconstitucional e querer ver se ela é constitucional ou não, medindo essa norma infraconstitucional pelo texto do preâmbulo, tá certo? E isso não sou eu que estou falando, não. Isso quem disse foi o Supremo Tribunal Federal nessa ação direta de inconstitucionalidade, que está referida aqui no slide 2076, tá? Se você tiver curiosidade, dá uma procurada nessa DI. Essa ADI vai dizer exatamente que o preâmbulo, embora exista, embora seja importante, embora faça parte da Constituição, ele não tem esta força vinculante, ele não é um padrão, ele não é um critério para controle de constitucionalidade, tá certo? Então essa é a primeira parte da Constituição. A segunda parte da Constituição, ela é constituída pelas disposições permanentes. E aí sim nós estamos falando daquele texto constitucional que você vai manejar na tua atuação profissional, que você vai utilizar aí como fonte de estudo, que é onde estão mesmo as opções dessa comunidade, que é essa comunidade na qual a gente vive, do poder constituinte originário, etc. Então é onde estão compreendidos os direitos fundamentais,
a organização do Estado, né? É onde está compreendida a questão do regime previdenciário, da ordem tributária, da ordem econômica, da ordem social, dos servidores públicos, enfim, todo aquele conteúdo constitucional, né? Todo aquele conteúdo constitucional dividido em artigos, incisos, alíneas, enfim, mas essa parte da Constituição é aquela parte mesmo que você maneja, tá certo? Que você utiliza da Constituição. Depois que você termina, continua mexendo na sua Constituição, você vê que tem a parte das assinaturas e tal, e no final tem uma terceira parte, que é nomeada como o ato das disposições constitucionais transitórias, o ato dos dispositivos constitucionais transitórios. O que é isso, professora? Essa é a terceira parte da nossa Constituição. Essa é a terceira parte da nossa Constituição. Essa terceira parte da Constituição, muitas vezes os alunos nem tomam conhecimento. Os professores de direito constitucional normalmente não trabalham com essas normas, não focam, não dão preferência a essas normas. Mas elas existem e estão lá no final da Constituição, estão lá para trás das disposições permanentes. Mas para que serve isso, professora? Para que serve esse ADCT, Ato das Disposições Transitórias Constitucionais, né? Para que serve isso? Para que serve isso? Bom, é assim, quando você tem uma ordem constitucional anterior, que regula todo um ordenamento jurídico, e aí você derruba uma Constituição e cria uma Constituição nova, é necessário que você regulamente como que vai acontecer essa adaptação entre o regime antigo e o regime novo. Então, por exemplo, no Brasil, nós derrubamos, né, o ato de 69, o de 67, nós derrubamos aquele regime jurídico que era constituído na época da ditadura militar e colocamos uma Constituição nova, em 88, no topo do ordenamento jurídico. Essa Constituição tem as suas normas permanentes, que é aquelas que nós queremos aplicar, que nós queremos realizar. Mas nós precisamos criar uma maneira de adaptar o regime, né, antigo, o ordenamento jurídico antigo, a esta nova realidade que foi trazida pela Constituição de 88. E é por isso que nós criamos esse ADCT, né? É por isso que nós criamos essa terceira parte aqui da Constituição. As disposições que estão previstas como transitórias são disposições que servem mesmo para fazer essa adaptação. Então, por exemplo, assim, você vai ter disposições que vão dizer, olha, enquanto não surgir uma determinada lei prevista no novo texto da Constituição, a situação deve ser regulamentada dessa maneira. Ou, nos próximos 5 anos, haverá uma revisão constitucional. Ou, nós devemos considerar, enquanto nós não... os estados deverão promover as suas primeiras eleições na data tal. É exatamente uma regulamentação, uma adaptação daquele regime jurídico anterior para o regime jurídico novo, advindo da nova Constituição. Por isso essas disposições, elas são consideradas transitórias, porque quando a nova Constituição se implementar e todo o regime já estiver organizado e adaptado a essa nova Constituição, essas disposições transitórias não serão mais necessárias. E aí elas deixarão, né, elas passarão a ser nomeadas, como a gente diz aqui no slide, como normas de eficácia exaurida. Depois que elas já tiverem, né, cumprido a sua finalidade, que elas são transitórias, elas se tornam exauridas. Diferentemente do preâmbulo, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou em relação às disposições transitórias e disse que elas têm força normativa, elas sim têm efeito vinculante, elas sim são parâmetros de constitucionalidade, tá certo? Ali pela ADI 830. Então, professora, o que eu tenho que saber da aula até o momento? Bom, você tem que saber que nós organizamos a Constituição em 3 partes. Nós dividimos, para estudar ela melhor, em 3 partes. Uma primeira parte que é o preâmbulo, e saber que o preâmbulo não é padrão de controle de constitucionalidade. É isso que perguntam nas provas, a respeito do preâmbulo, tá certo? E saber também que aquela sob a proteção de Deus não significa uma opção por uma ordem religiosa. E isso também perguntam em prova. Nós temos uma segunda parte da Constituição, que são propriamente os dispositivos permanentes. Esses dispositivos permanentes são os que tratam das opções fundamentais da comunidade. Definição de direitos fundamentais, organização do Estado, né? Tudo aquilo que a gente está estudando, tudo aquilo que a gente vai estudar
durante o nosso curso. E, por fim, nós temos uma terceira parte, que fica lá no fim da tua Constituição, lá atrás das tuas disposições permanentes, que são as disposições transitórias. E elas servem para quê? Servem para justamente fazer uma adaptação entre o regime anterior e o regime advindo com a nova Constituição. Por isso elas são transitórias, porque quando a nova Constituição já estiver se implementando, se realizando e o regime estiver adaptado a ela, né, as outras normas infraconstitucionais tiverem adaptadas à Constituição de 88, aí essas disposições transitórias não serão mais necessárias. Lembrando que o ADCT, né, essa última parte, ela sim tem força vinculativa e serve como parâmetro de constitucionalidade. Isso eles podem perguntar também. Aqui tem uma coisa só em relação às disposições permanentes, ao conteúdo permanente da Constituição, que eu gostaria de comentar com vocês, de ressaltar com vocês para que vocês não se confundam. Quando eu chamo de disposições permanentes, eu quero dizer, né, que são disposições que nós criamos com a intenção de que sejam permanentes. Significa dizer que eu não posso alterar essas disposições? Reflita aí. Não, tá? Eu posso alterar as disposições permanentes. E vocês vão aprender isso ainda. Eu vou alterá-las a partir, né, das emendas constitucionais. Eu só não posso alterar as cláusulas pétreas. Então não confunda isso, não linke a ideia de permanente com a ideia de imutável. As disposições permanentes são aquelas disposições que tratam do conteúdo constitucional propriamente dito. Mas isso não significa que todas elas sejam intocáveis. Na verdade, apenas o que eu não vou poder ser tendente a abolir são as cláusulas pétreas. O restante dessas disposições permanentes eu posso modificar através de emenda constitucional, tá? Então não confunda isso, beleza? Então, a respeito aí da estrutura da Constituição, era isso que eu precisava conversar com vocês. Vamos, né, tratar de outro tema. Vamos começar um novo slide. Vamos falar de hermenêutica. Né? Quando eu falo essa palavra hermenêutica, os alunos normalmente já saíram correndo. Eu imagino que metade da minha audiência já pausou a aula, né? A outra metade já está pensando em pausar, porque normalmente os alunos morrem de medo da hermenêutica, temem a hermenêutica. Ai, meu Deus, professor, é aquele negócio complicado, é aquele negócio que o meu professor de filosofia ensinava, super difícil, que eu nunca entendi nada, que os autores eram difíceis de ler e etc. Realmente, não vou dizer para vocês que hermenêutica seja uma disciplina fácil. Mas aqui, nós não vamos estudar de maneira aprofundada toda a ideia de hermenêutica jurídica ou histórico de hermenêutica jurídica. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa aqui vai ser dar uma analisada, uma resumida nas questões de hermenêutica e principalmente nas questões de hermenêutica que interessam ao direito constitucional. Principalmente nós vamos focar nossa análise aqui na parte da hermenêutica constitucional. Mas para a gente começar a falar sobre hermenêutica, eu queria dar um conceito, queria dar uma pincelada, uma ideia do que é a hermenêutica para vocês, e aí você acompanha comigo aqui no nosso slide. Então, a hermenêutica, né? Vamos lá para o conceito. A leitura, compreensão e identificação ou criação de uma resposta para um problema jurídico, né? Se dá mediante os processos hermenêuticos. Então, vamos lá, né? Quando eu tenho a aplicação, vamos dizer assim, a realização do fenômeno jurídico, eu posso ter várias dúvidas a respeito de como aplicar, como interpretar, como resolver, né, como aplicar as normas resolvendo esses conflitos. Então, normalmente, né, A entra com uma ação contra B. A usa como fundamentação um determinado dispositivo e dá uma interpretação a esse dispositivo. B usa como fundamentação para se defender um outro dispositivo ou o mesmo e dá a sua interpretação àquele dispositivo. Caberá, por exemplo, ao juiz, né? Nesse caso caberá ao juiz, analisar as teses que foram trazidas por A e por B e chegar a uma conclusão, né? Apresentando uma decisão.
Para o juiz fazer isso, ele também terá que analisar o ordenamento jurídico, ver se ele pensa que a solução é a norma e a interpretação trazida pelo A, ver se ele pensa que a solução é a norma e a interpretação trazida pelo B, ou ver se ele encontra ainda uma outra norma, uma outra interpretação. Talvez esse juiz chegue à conclusão de que para o caso que trouxeram para ele, nenhuma norma se aplica. E aí ele precisa encontrar uma solução que está para além, digo assim, nenhum dispositivo, nenhuma lei se aplica. Então ele vai ter que encontrar uma solução que está para além disso na jurisprudência, nos princípios, etc. Então, essa atividade que é cotidiana de leitura, interpretação, busca de resposta aos conflitos jurídicos, essa atividade que é cotidiana, nós para realizarmos isso, precisamos de alguns instrumentos. E a hermenêutica vai nos fornecer, vai nos auxiliar com alguns instrumentos, elementos para interpretação, regras para interpretação, princípios para interpretação, enfim, que vão nos auxiliar a encontrar ou a criar, alguns autores falam encontrar, outros falam criar, as respostas para os conflitos, tá certo? Claro, tudo isso de maneira muito resumida, de maneira muito esquematizada. Se vocês forem analisar com profundidade esses temas hermenêuticos, vocês verão que as questões são muito mais complexas, não é? Muito mais profundas do que isso. Mas para a finalidade de exame de ordem, para a finalidade de resolver questões objetivas no exame da prova da ordem, por enquanto o que eu preciso que vocês saibam que a hermenêutica ela nos auxilia nessa interpretação do ordenamento para criar, para encontrar soluções para os conflitos jurídicos, para os conflitos em relação à interpretação, em relação à aplicação dos textos normativos, enfim. Lembrando aquilo que a gente já conversou em outra aula, que era referente à questão da diferença entre o texto e a norma. Então isso aqui para a gente vai ser muito importante agora. Lembra que a gente falou, olha, o texto é uma coisa, o texto, o enunciado normativo, ele é uma coisa, o dispositivo é uma coisa, e a norma é onde a gente chega com a interpretação desse texto. Então, o texto ele é apenas inicial. Lembram lá o exemplo que eu usei? Era o não matar. A lei penal diz matar alguém, mas a norma quer dizer não matar. Como é que você chega a essa conclusão? Interpretando o texto. Então, e essa interpretação, como que a gente faz? Essa interpretação nós fazemos a partir de padrões de instrumento que a hermenêutica nos fornece, tá certo? Então, por enquanto, o que você tem que saber sobre a ideia de hermenêutica? O que você tem que lembrar disso para a ideia da prova? Relaciona a hermenêutica com interpretação, relaciona a hermenêutica com necessidade que nós temos de instrumentos que nos facilitem, que nos possibilitem a leitura e a descoberta aí de soluções para os problemas jurídicos, tá certo? Então, beleza. Eu trouxe aqui, só para vocês entenderem e relacionarem isso também com a ideia do constitucionalismo, do neoconstitucionalismo, uma classificação que o Roberto Barroso utiliza, tá certo? Roberto Barroso utiliza, o Luiz Roberto Barroso, nosso ministro, agora nosso ministro, quando ele escreveu isso ainda não era, mas ele utiliza essa classificação e eu acho interessante trazer ela para vocês. Ele distingue a hermenêutica constitucional em dois momentos. Um momento que é o plano jurídico dogmático e um momento que é o plano teórico metodológico. Esse primeiro momento, plano jurídico dogmático, ele é o quê? Ele é uma hermenêutica mais tradicional. Ele é uma hermenêutica que era mais adequada àquele período legalista, aquela noção do constitucionalismo, aquela noção da lei como referência, sem falar em Constituição como documento jurídico, mas apenas como documento político. Esse padrão jurídico dogmático, o que ele vai entender? Ele vai entender que para todos os problemas jurídicos que me aparecerem, eu vou encontrar uma solução dentro do ordenamento jurídico a partir das leis, a partir das regras que eu tenho no ordenamento jurídico. Tá certo? Então, para essa hermenêutica do plano jurídico dogmático, como que funcionaria? Eu tenho um problema, eu tenho um caso determinado para resolver, um caso concreto para resolver, como que eu resolvo ele? Eu abro meu vadimeco e vou procurar a resposta, para o meu problema dentro daquelas leis, dentro daquele ordenamento jurídico que existe. O ordenamento jurídico seria completo e eu conseguiria encontrar a solução dentro do ordenamento jurídico.
Beleza. E o segundo tipo, professora? E o plano teórico-metodológico? O plano teórico-metodológico, ele já tem mais a ver com o neoconstitucionalismo, ele já tem mais a ver com a colocação da Constituição como uma norma jurídica no topo do ordenamento, ele já tem mais a ver aí com o entendimento de que o ordenamento jurídico ele não é completo, tá certo? De que as normas não dão conta de todas as situações. E aí, o que pensa essa nova hermenêutica, né? Ela pensa que, às vezes, o ordenamento jurídico ele não é suficiente. E como ele não é suficiente, o intérprete, o juiz, vai ter que encontrar, vai ter que descobrir soluções para os casos concretos, né? A partir da aplicação de métodos e a partir da realização da interpretação. Então, quando o juiz encontra um problema, não adianta que ele abra o vade-mecum e saia procurando uma resposta ali. Muitas vezes ele vai ter que criar, ele vai ter que descobrir essa resposta a partir de um processo de interpretação que vai contar com a participação dele próprio, tá certo? O juiz aqui não é boca da lei, o juiz aqui não é só reflexo da lei, o juiz aqui também ele tem uma atividade criativa. Nossa, professora do céu, isso aí vai cair na prova da OAB para mim? Calma, relaxa. Na verdade, a gente está esticando o teu raciocínio aqui, mas o que eu preciso que você saiba neste momento? Vamos estudar hermenêutica. Hermenêutica, né, é aquele conteúdo que me auxilia na interpretação, na leitura, na descoberta de soluções para os casos concretos a partir da análise, né, das normas, enfim. E eu posso distinguir aqui para a hermenêutica constitucional uma hermenêutica mais clássica, mais relacionada com o período legalista, que achava que a função do juiz era encontrar a solução no ordenamento jurídico, né? Simplesmente encontrar essa solução e aplicá-la, enquanto que nós podemos ter também uma segunda tipo de classificação, que é mais relacionada com o neoconstitucionalismo, mais relacionada com a contemporaneidade, que é o plano teórico-metodológico, que aí pensa que o juiz muitas vezes vai ter que criar uma solução que não está pronta no ordenamento jurídico, e para isso ele vai contar com novos aparatos, né, novos aparatos hermenêuticos. Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar a nossa análise e vamos falar um pouquinho sobre a hermenêutica tradicional. Tradicionalmente, nós falamos em hermenêutica e aí nós temos algumas referências, algumas bases que você deve ter aprendido lá no começo da tua faculdade, em introdução ao direito, que são importantes, que é necessário que você conheça e que nós podemos utilizar ainda, tá certo? Não são mais os únicos elementos, os únicos instrumentos trazidos pela hermenêutica, mas são instrumentos clássicos que nós utilizamos e que, portanto, precisamos referenciar aqui. Começo ali, regras de hermenêutica. Então, tradicionalmente, quais são os métodos clássicos para a resolução de conflitos jurídicos? Tradicionalmente, os métodos são o método temporal, o método hierárquico e o método da especialidade, tá certo? Tradicionalmente são esses critérios. Como assim, professora? Do que você está falando? Lembram lá? Funciona assim. Se eu tenho uma norma, uma lei no caso, se eu tenho uma lei que ela está em conflito com uma lei anterior, então a lei nova diz faça determinada coisa e a lei anterior diz não faça determinada coisa. Tenho duas leis em conflito. Qual lei o juiz, qual lei eu devo aplicar no caso concreto? Tá vendo? Um conflito jurídico que eu preciso resolver através de interpretação. Como que eu resolvo isso? Bom, pela hermenêutica tradicional, a partir do critério temporal, tá certo? A norma posterior, a lei posterior, revoga a norma anterior que lhe for contrária. Então, se eu tenho uma lei que diz faça isso, e antes eu tinha uma lei que diz não faça isso, eu vou aplicar a lei que diz faça isso porque ela é mais nova. Então, esse é um critério de resolução de conflito entre normas da hermenêutica tradicional. O segundo critério é o critério hierárquico. Então, vamos lembrar lá. Se eu tenho uma norma com uma determinada hierarquia, por exemplo, a Constituição, que diz faça isso, e eu tenho uma norma de hierarquia mais baixa, que diz não faça isso, qual eu devo aplicar?
No conflito entre uma norma de hierarquia superior e uma norma de hierarquia inferior, qual o juiz deve levar em consideração? Bom, pela hermenêutica tradicional, na aplicação do critério hierárquico, aplica-se a norma superior e afasta-se a norma inferior. E nós temos um terceiro critério de resolução de conflito de normas para a hermenêutica clássica, que é o critério da especialidade. Se eu tenho uma norma geral que diz não faça isso, e eu tenho uma norma especial que diz faça isso, eu devo aplicar a norma especial, tá certo? Então, devo aplicar a norma especial, porque pelo critério da especialidade, aplica-se a norma especial e afasta-se a norma geral. Afinal de contas, a norma especial foi criada para especificamente tratar deste caso. Então, métodos, ou critérios de resolução de conflitos de normas tradicionais para a hermenêutica são esses três: o critério temporal, o critério hierárquico e o critério da especialidade. Você deve lembrar bem disso, você deve ter estudado isso em Direito Civil, principalmente lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que antes chamava Lei de Introdução ao Código Civil, né? Esses critérios estão presentes lá. Além disso, para falar de hermenêutica tradicional, eu também preciso falar dos elementos tradicionais de interpretação, que você também deve ter conhecido e deve ter estudado em teoria do direito e que para a gente são referências, são importantes, podem aparecer na prova de direito constitucional. Quais são esses elementos tradicionais de interpretação? Para que eles servem? Eles servem para informar, vamos dizer, um aplicador, um intérprete do direito, informar ele como ele deve fazer essa interpretação. Então, em algumas situações ele vai aplicar um elemento, em outras situações ele vai aplicar outro, ele vai poder se utilizar desses instrumentos, tá certo? Qual que é o primeiro instrumento que a gente considera relevante? É o do elemento gramatical. Isso é uma forma de interpretar a lei. Você já deve ter ouvido falar, é aquela leitura literal do dispositivo da lei. Então, como eu devo aplicar esse determinado dispositivo? Você deve considerar o que o legislador escreveu. Então, por exemplo, se diz assim, a casa é o asilo inviolável, eu vou ler a casa é o asilo inviolável. Então, se alguém pedir para mim assim, posso aplicar essa ideia de casa para apartamento? Você vai dizer, não. Posso aplicar essa ideia de casa para barraca e camping? Você vai dizer não. Posso usar essa ideia de casa para escritório? Não. Se você fizer uma interpretação gramatical, literal, você vai tentar compreender o texto, exatamente como ele foi escrito. Pensando assim, se o legislador quisesse ter dito outras coisas, ele teria dito outras coisas. Como ele não disse outras coisas, eu vou considerar apenas o que ele disse, apenas o que está escrito. Também esse método, esse elemento interpretativo da ideia gramatical, ele é considerado, às vezes as pessoas falam que é aquela interpretação pela leitura da letra fria da lei, Esse é um método, vamos dizer assim, tradicional de interpretação, tá certo? Que vem sendo bastante superado. Algumas pessoas ainda utilizam em alguma medida, mas vem sendo bastante superado, tá certo? Mas é importante que você conheça. O outro método que eu preciso me referir é o método histórico. Quando existe uma dúvida sobre como interpretar um determinado texto, você pode buscar, para te auxiliar nessa interpretação, conhecer o momento histórico no qual esse texto foi criado. Como é que pensavam os legisladores no momento em que criaram esse texto de lei? O que é que estava acontecendo no país no momento em que os legisladores criaram esse texto de lei? E aí, qual foi a influência desses acontecimentos históricos para a criação desse texto? E aí você pode tentar, na hora de aplicar o texto, levar em consideração este histórico, tá certo? Você pode levar em consideração este histórico. Além do método histórico, nós temos também o método sistemático. O que é o método sistemático? O método sistemático é o que leva em consideração todo o contexto no qual aquela lei está, aquele dispositivo que você está interpretando, ele está inserido. Então, por exemplo, assim, eu vou ler o dispositivo, o artigo 1º do Código Civil, ou o artigo 2º do Código Civil, enfim,
E para interpretar esse artigo, eu não devo ler ele sozinho, de maneira isolada. Pelo elemento, pelo critério sistemático, eu devo levar em consideração todo o diploma normativo no qual esse artigo está inserido e todo o ordenamento jurídico no qual esta lei está inserida, né? Eu devo considerar as outras normas que margeiam. Eu não devo fazer uma interpretação em tiras, eu não devo fazer uma interpretação como se aquele artigo fosse construído de maneira isolada. Eu devo, para interpretá-lo, considerar os outros artigos que fazem parte do mesmo, os outros dispositivos que fazem parte do mesmo diploma normativo e as outras leis que fazem parte do mesmo ordenamento jurídico. Faço uma interpretação sistemática, considero o todo. E, por fim, o último elemento tradicional de interpretação que é importante nós fazermos referência aqui é o elemento teleológico, que é o quê? É você, quando fizer a interpretação de uma determinada lei, tomar em consideração qual a finalidade, qual o objetivo do legislador quando ele criou essa legislação. Onde que eu vou encontrar isso, professora? Muitas vezes na exposição de motivos daquele projeto de lei ou nas discussões que aconteceram no Poder Legislativo no momento da elaboração daquela lei. E aí, quando você estiver interpretando para aplicar aquele dispositivo de lei, você deve levar em consideração, você pode levar em consideração qual era a finalidade, qual era o objetivo buscado pelo legislador quando ele criou essa lei. E será que a interpretação que eu estou dando a essa lei, ela está levando em consideração esse objetivo, essa finalidade? Né? Então, sobre hermenêutica tradicional, eu queria falar o que você tem que saber até aqui, né? Você tem que saber aqueles critérios de resolução de conflitos de normas tradicionais, que é o critério temporal, o critério hierárquico e o critério da especialidade, e você tem que conhecer esses elementos tradicionais de interpretação. O elemento gramatical, o elemento histórico, o elemento sistemático e o elemento teleológico. Tudo bem até aqui? Então, vamos para frente, continuamos falando de hermenêutica. Além desses elementos, essas categorias que eu apresentei da hermenêutica clássica, nós utilizamos para facilitar a interpretação e aplicação do ordenamento jurídico alguns princípios. E tem alguns princípios que são especialmente caros para o direito constitucional, para a interpretação e aplicação das normas constitucionais. E eu vou conversar com vocês agora a respeito desses princípios, tá certo? Então, vamos começar pelo princípio base da interpretação constitucional, que é o princípio da supremacia da Constituição. Acompanha comigo aqui no slide. Supremacia da Constituição. A Constituição é a norma superior e hierarquicamente prevalece sobre todas as outras normas, inclusive sobre as decisões majoritárias. Creio que isso aqui, você que já terminou um curso de Direito, ou você que está no último ano do curso de Direito, já tem uma noção bem clara a respeito disso, né? Dentro do ordenamento jurídico, quem ocupa o topo do ordenamento jurídico? Quem ocupa o topo do ordenamento jurídico é a Constituição Federal. E isso significa o quê? Significa que todas as outras normas dentro desse ordenamento jurídico devem deferência a essa Constituição. Uma norma infraconstitucional, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Tributário, enfim, só tem validade se estiver de acordo com a Constituição, porque a Constituição é suprema. As escolhas constitucionais são as mais importantes e são as que devem vingar. E aí, aqui no nosso conceito, no nosso slide, nós temos uma referência ali interessante que é essa Constituição prevalece sobre todas as outras normas e prevalece inclusive sobre as decisões majoritárias. Aí às vezes você pensa assim, nós vivemos numa democracia. Será que se a maioria da população decidisse aplicar a pena de morte de maneira generalizada, será que poderia? Será que se a maioria da população resolvesse tirar o direito à saúde da Constituição, será que poderia? Não, porque essa ideia de supremacia constitucional, ela determina inclusive que as opções feitas na Constituição são superiores até mesmo às vontades das maiorias, né, das decisões majoritárias, as vontades das maiorias no jogo democrático, tá certo?
Para que essas vontades se fizessem efetivas, era preciso derrubar essa Constituição e colocar outra Constituição no lugar. Enquanto a nossa Constituição for a suprema, são os valores que estão inscritos nela que são os supremos e que devem vingar, que devem prevalecer. Então, primeiro princípio, o princípio da supremacia constitucional. Entre uma lei infraconstitucional e uma norma constitucional, você sempre vai dar preferência à aplicação da norma constitucional. E o nosso segundo princípio relevante aqui, o segundo princípio que é importante a gente comentar, o princípio da presunção de constitucionalidade. Bom, eu tenho uma Constituição, essa Constituição é o padrão, ela é a referência de todo o ordenamento jurídico. Então, vocês sabem que todas as normas, todas as leis precisam estar de acordo com esta Constituição. Mas essa ideia do que está ou que não está de acordo com a Constituição, ela precisa me trazer alguma segurança, tá certo? Eu não posso questionar ou deixar de aplicar todas as leis considerando uma interpretação pessoal que cada juiz ou que cada pessoa faz a respeito de estarem ou não as leis de acordo com a Constituição. Então, vamos lembrar que toda a produção legislativa, as leis formais e materiais, são criadas pelo parlamento, né, a partir de representantes do povo que são escolhidos em eleições. Então, eu estou falando do quê? Dos legisladores, por exemplo, no âmbito nacional, eu estou falando dos deputados e dos senadores. Eles criam as leis através de um procedimento previsto na Constituição. E aí, quando essas leis entram em vigência, nós devemos presumir, é isso que esse princípio diz, a constitucionalidade das leis. Nós devemos obedecer e devemos, né, seguir o que dizem as leis, porque nós devemos presumir que elas são constitucionais. Ah, professora, mas e se eu achar que a lei é inconstitucional? O que eu faço? Se você achar que a lei é inconstitucional, aí existem mecanismos dentro do sistema que te permitem questionar a constitucionalidade da lei, né, e permitem aos juízes declarar a inconstitucionalidade da lei. Mas enquanto essa declaração não acontece, as leis se presumem constitucionais, até para que nós tenhamos estabilidade e segurança no ordenamento jurídico de como nós devemos nos portar. Puxa, como eu devo me portar? Você deve se portar de acordo com a lei. Ah, eu acho que a lei é inconstitucional. Então você deve mover uma ação e conseguir a declaração da inconstitucionalidade dessa lei. Enquanto isso não acontecer, você precisa seguir a lei. Por quê? Porque as leis têm presunção de constitucionalidade. Então esse é o nosso segundo princípio, o princípio da presunção da constitucionalidade, o princípio da presunção da constitucionalidade das normas, tá certo? Então, meus amores, o que eu queria falar com vocês a respeito de princípios até o momento era isso, tá certo? Então eu agradeço muito, né, vocês que ficaram até aqui, assistiram a nossa aula até esse momento. Nós continuaremos falando sobre princípios de interpretação na próxima aula, tá certo? E então é isso, né, pessoal? Até a próxima, obrigada!